Vamos falar de ansiedade? Semana passada a gente falou de qualidade do sono, até porque muita gente não se dá conta, mas o sono é super importante para manter padrão e qualidade de vida. Tem a ver com tudo que a gente faz, na verdade, na nossa vida, porque a gente precisa de atenção, precisa de clareza mental e o sono é extremamente importante para isso. E dando sequência a essa fala, eu conversei com alguém que é especialista, um doutor especialista em sono e psiquiatra também, e ele tocou no assunto da ansiedade. Eu estou no trânsito agora, e quando a gente está dirigindo e está nesse monte de veículos, a gente está na pista em obras aqui em João Pessoa, então imagina como é diferente do nosso normal, e é natural que surja um motociclista, surja um carro do nada, alguém mal sinalizando de maneira errada, na verdade, na sua manobra. Isso causa um estresse violento e tem gente que nem consegue mais dirigir por causa desse pânico. A ansiedade virou a doença do século e hoje eu quero falar sobre isso. Vamos voltar a conversar com o doutor e vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse transtorno de ansiedade? É isso aí. Daiane vem primeiro com a palavra para as mulheres e depois eu volto para falar sobre ansiedade. Quem toma calditos fica mais bonito. Começou mais um Quintal Delas e hoje nós vamos falar sobre caldos e sopas. Não sei se você sabe, mas aqui em João Pessoa, região Cabedelo, é muito quente. Acho que você sabe disso. Mas as pessoas têm o hábito de comer comidas quentes, os caldos e as sopas. Quem vem pra cá a turismo, ou mesmo as pessoas que mudaram pra cá, acabam estranhando um pouco esse hábito. Mas é muito normal e é uma delícia. E por falar em Fique Linda pro verão, que amanhã começa o verão, dia 21, e a gente vai ver que também esse alimento é saudável, né? Ele é um pouco mais leve pra gente comer, principalmente na parte da noite. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Gerlane, que é proprietária aqui do Calditos, e ela vai mostrar tudo sobre caldos e sopas e vai mostrar também a história linda dela. E por falar em linda, olha esse look da Girassoli, com esse lenço que é super tendência, muito lindo, esse conjunto marrom. Marrom continua, marrom é pra vida, né? Então vamos junto? Gerlane, obrigada por me receber. Sejam bem-vindos. Com essas delícias. Então, vamos conhecer as delícias, as sopinhas, os nossos caldinhos. Vamos sim. Vamos lá. Na verdade, eu já conheço, né? Eu já sou cliente, já desde a época do food truck. Sim. Vamos contar um pouco da sua história? Então, na pandemia eu sou da hotelaria, na pandemia eu tinha um food truck numa praça, aqui no Bessa, e pós-pandemia a gente sentiu a necessidade de abrir um espaço para acolher os nossos clientes. Esse espaço maravilhoso, super aconchegante e que dá mais possibilidades de que o food truck, né? Sim, claro. É a exposição, é a chuva e aí o acolhimento dos nossos clientes, a gente sentiu essa necessidade. Na pandemia você falou para mim nos bastidores que tem até a questão de empresas que te contrataram até do ramo hospitalar, né? Sim, claro. Aí surgiu essa necessidade das empresas de contratarem esse tipo de comida, né, que é maravilhoso. São os caldinhos e as nossas sopinhas para atender um tipo específico de clientes de hospitais e empresas que necessitam dessa comida. Ah, legal. E tenho certeza que eles gostaram muito mais. Que bom. Vamos lá conhecer os sabores, que eu vou escolher um, porque eu vou me deliciar e vocês vão ficar só olhando, gente. Mas não fiquem não, vem pra cá Então, conhecer que vale a pena. Nós temos, todos os dias a gente muda os nossos sabores, mas nós temos 2 tipos de sopinhas e cremes que a gente não muda todos os dias. Que é o caldo de costela. Que é o carro-chefe, né? Que é o meu carro-chefe. Sim. Vou mostrar para vocês ele, olha. Que delícia. Que cara boa. Então, e aí vem o purê de macaxeira com carne de sol. Que ele é montado como um escondidinho de macaxeira com carne de sol. Ai, que delícia. Com a proteína, né? Na verdade, pode ser com frango, com queijo. Ah, você escolhe e... Você escolhe e a gente esconde as camadinhas e finaliza com a proteína. Ah, legal. Eu acho que eu quero esse. Vamos provar? Vamos provar. O mais pedido é o carro-chefe nosso da cozinha, que é o caldo de costela, que ele também é à base de macaxeira. E depois vem esse aqui, ó. Esse que vocês escolheram, que é o purê de macaxeira com carne de sol. Ele é montado assim, o purezinho de macaxeira, a proteína, que é a carne de sol que foi escolhida. A gente monta as camadinhas, ó. E bota mais uma camadinha de purê, fazendo
esse prato lindo, olha. E mais um pouco de proteína, que é a carne de sol. E a gente serve você lá na sua mesinha. Gente, olha essa lindeza. Que vocês não estão sentindo o cheiro, porque tá cheiroso e tá gostoso, porque eu já comi em outras ocasiões, como eu falei, eu sou cliente aqui, é uma delícia e é mesmo escondidinho, tá? Então não é só a proteína aqui em cima não, tem proteína no meio que ela faz em camadas, maravilhoso. E a gente sabe que caldos e sopas são mais saudáveis, né? Por serem líquidos até, serem pastosos, do que uma comida sólida para você, principalmente agora à noite, que é o horário de funcionamento deles, você comer e, querendo ou não, ir dormir. Então esses produtos eles já são mais leves e também mais saudáveis. A Gerlane vai explicar um pouquinho como é a composição dessas sopas, esses caldos, os ingredientes que ela usa, porque ela tem um cuidado de não usar farinha, inclusive. Vamos falar com ela? Eu vou mostrar para você primeiro a sopinha, né? Que ela é feita de... Hoje nós temos a canja, mas aí tem outro tipo de proteína. E hoje a minha canja ela é assim, ó. Filé de peito de frango desfiado, aí tem o arroz e os legumes. Essa é a diferença. O caldinho eu vou mostrar pra você que ele é assim, olha. Ele é cremoso, né? Não tem o arroz, não tem os legumes, mas tem a proteína. Então, não é um caldinho, é um caldinho que você usa para jantar também. Você janta esse caldinho. É um caldinho mais grossinho, que a gente usa a macaxeira para fazer esse creme. E não tem a farinha de milho, a farinha de trigo, amido de milho, a gente não usa. A base é a macaxeira, então é um caldo muito saudável, uma sopinha muito saudável. E muitas crianças, muitas senhoras vêm aqui tomar a nossa sopinha. E nas nossas sopinhas de acompanhamento, nós colocamos as nossas torradinhas de alho, que nós tem a fabricação dela também diária. Ó, vou pegar aqui com a luva para você ver. Ela acompanha na nossa sopinha. E o cliente também solicita da nossa cozinha aquele pãozinho assado na chapa, na manteiga, com um queijinho coalho acompanhando. Legal, aqui que tem uma variedade no cardápio, então todos os dias tem várias opções para você escolher, além dos carros-chefes que ela já falou que são esse aqui, o escondidinho e a de costela. Hoje no nosso cardápio nós temos várias sopinhas, mas nós colocamos à disposição do cliente 5 sabores por dia de sopas, caldos e cremes. E nesse período de todos os dias, de segunda a sexta que a gente faz a mudança dos caldos e das sopas. Com exceção do caldo de costela e o purê de macaxeira, que ela vem todos os dias por causa da demanda e da solicitação dos nossos clientes. O legal que esse tipo de alimento você pode levar para casa e congelar. Então você pode levar em quantidade e depois ir consumindo conforme a sua necessidade. Inclusive aqui eles instruem como fazer esse congelamento. Além do serviço do nosso restaurante aqui interno, na nossa soparia e lá no salão, nós também temos os nossos deliveries, que tem o aplicativo da casa e uma parceria com o iFood. E também nossas clientes, mães de bebês que vêm aqui pegar para fazer o congelamento em casa. Ela vem, a gente faz a embalagem e orienta ela a fazer o congelamento para vários dias. E olha que eu descobri, gente, tem sobremesa também, olha essa cocada, que delícia. E tem outras opções também. Gerlane, fala pra gente o que tem no cardápio aí de doces. Nas opções de sobremesa nós temos a cocada de mãe, que é a cocada quentinha, servida agora aqui, viu, na nossa soparia. E os nossos bolos, que variam todos os dias os nossos sabores. E também tem a quartola nordestina, que é servida também aqui no nosso balcão, bem quentinho para vocês. Gente, olha que delícia. Eu tô comendo ainda, viu? Porque é bem grande. É muito gostoso. Eu recomendo. Venham aqui conhecer. É uma refeição completa, né? Principalmente agora para essa parte da noite que você fica saciado, mas não fica pesado. Claro, né? sim. E eu queria te agradecer por ter me recebido aqui tão bem, com essas coisas tão gostosas, nesse lugar tão acolhedor, tão familiar, né? Você recebe todo mundo pessoalmente nas mesas. Sim. E é muito legal isso. O objetivo é realmente isso. Não só ser uma casa de sopas, um restaurante, mas acolher as pessoas como se fosse na minha casa, que é a minha casa, a soparia. Então, assim, eu faço questão de receber os nossos clientes, levar na nossa soparia e escolher o sabor que ele fique
muito confortável. Pode ter certeza que eu fiquei, recomendo. Muito obrigada. Por nada. Viu quanta delícia? Que lugar maravilhoso. É só seguir no Instagram, vir aqui e conferir tudinho que eu mostrei para vocês. E no programa que vem, que é o último programa do ano, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no 2025. Não perca, eu te espero lá. Um beijo. Semana passada a gente deu abertura a um assunto super importante. Eu estou aqui no Instituto do Sono e Mente com o Dr. Bruno Lacerda, que é especialista, é psiquiatra, especialista em medicina do sono. E olha só, assunto super importante. E semana passada, se você não assistiu, vai pelo nosso QR Code até a matéria da semana passada e assista, porque vale a pena assistir lá para a gente chegar no assunto que a gente vai tratar hoje. Falamos semana passada da importância da gente coibir, diminuir o uso das telas e por que as telas são extremamente agressoras à qualidade do sono. Falamos também sobre manter esse equilíbrio de energia e as faixas etárias, elas precisam de cargas de sono diferentes, desde adolescentes, crianças, precisa de 18 horas de sono, por isso que o bebezinho dorme tanto, depois adolescentes, jovens adultos, pessoas mais velhas e as pessoas idosas. E aí a gente começa a entrar num quadro que começa a gerar certa preocupação. Também falamos sobre a gente entender a importância de lidar com esses novos fatores e ele tocou no assunto da ansiedade, né, doutor? E a gente falou um pouquinho disso e eu queria voltar nesse assunto para a gente dar continuidade hoje. Ansiedade parece ser a doença do século, né? Parece que ela aflorou de uma maneira muito evidente. Parece que pós-pandemia a gente está muito mais agredido por esses fatores. Isso é verdade? Está acontecendo? E o que a gente pode fazer para diminuir isso? De fato, pós-pandemia, houve um aumento, né, dos transtornos mentais como um todo. E a ansiedade, a depressão, os comportamentos compulsivos, como a gente havia falado, que estão nos algoritmos aí, e aí é bom que seja enfatizado isso. Qual o tempo que você perde na realização de determinados comportamentos, né, ligados aos dispositivos eletrônicos. Então é importante se observar isso. O consumo de drogas aumentou também durante a pandemia, que é um transtorno de álcool e drogas em geral, entendeu? Eu gosto de falar porque drogas a gente vai logo para aqueles psicotrópicos e drogas mais fortes. E a gente não se apercebe, não se dá conta de que o excesso de outras drogas são drogas lícitas, mas são drogas, que é o caso do álcool, a pessoa começa a usar em larga escala e isso entorpece, isso muda o comportamento de forma geral e esse acúmulo é que gera, então pode gerar um efeito nocivo. Falando sobre até o álcool, a gente passa a falar também do vapor, né? Porque a indústria tabagista conseguiu fazer com que, novamente, o cigarro voltasse a ser usado de uma forma mascarada, sem um odor, né? Porque se a gente voltar no tempo, as propagandas de cigarro no passado eram atreladas ao esporte. Sim. Eram atreladas ao glamour, à fama, ao status. E onde a gente sabe que, na verdade, é uma doença prevenível. Sim, a Fórmula 1 tinha patrocinadores que eram as grandes marcas de tabaco, tabagismo, enfim, cigarros. A indústria foi muito agressiva. O filme do Super-Homem, o tempo todo a Lois Lane ela tá fumando. Sim. E em uma das cenas de briga lá do Super-Homem tem um caminhão da Marlboro. Olha aí. Entendeu? Então, assim, existem muitas mensagens aí subliminares também para que a gente consuma, né? E que haja um estímulo de consumo. Sim. Então, é sempre importante que a gente pense nisso, né? O tempo que a gente está gastando, consumindo algo ou fazendo determinado comportamento para que a gente entenda se há algum dano nesse sentido. E, de fato, as pessoas estão mais ansiosas, a gente sabe que os dispositivos eletrônicos aumentam, a violência urbana aumentou. Isso também, né? Sim. Violência no trânsito, né? A competitividade aumentou, né, também. Então, tudo isso faz com que haja um aumento da ansiedade, o uso de estimulantes. Existem pessoas que trabalham 2 turnos e estudam para ainda um concurso, né? E quando você fala de pessoas de forma geral, eu aí paro um pouquinho para salientar o seguinte. Estudos indicam que nós ganhamos cerca de 20 anos em longevidade. Isso. E esses 20 anos, eles não são, isso é fruto de estudo também, e a pauta, o nosso foco maior do programa, as pautas são sempre direcionadas a esse público aqui. Esses 20 anos não são 20 anos a mais. Eles são 20 anos distribuídos ao longo da faixa de vida adulta
e onde nós vamos ter comportamentos. Antes, uma pessoa de 40 anos, ele se sentia uma pessoa idosa. Então ele tinha práticas que tinham a ver com essa realidade. Hoje a pessoa tem 20 anos, eu tenho uma parte do nosso programa, nós temos um outro programa que é automotivo e náutico, a gente fala muito de náutico. E hoje, há pouco tempo, eu conversando com uma das maiores distribuidoras de jet skis, a maior venda de jet skis, que é um equipamento de velocidade, adrenalina, ele é vendido para pessoas acima de 50 anos. Então o que está acontecendo? Essa faixa etária que foi alongada, a longevidade que foi aumentada em 20 anos, ela ficou distribuída nos outros anos, e o que se fazia com 30 anos, 25 anos, hoje se faz com 40. Consequentemente, o que se fazia com 60, a gente hoje está fazendo, a gente está distribuindo de maneira que os compromissos, a responsabilidade e o trabalho se incluam em outras faixas. Essa mistura causa também ansiedade, porque a pessoa ela tem que buscar energia, buscar condição física, e daí o uso das academias e depois anabolizantes, Monjaro porque tem que emagrecer, tem que perder peso, e aí esses quadros eles vão fuzilando mentalmente as pessoas para que esse nível de exigência, esse crivo, né, de exigência, possa ser filtro para a pessoa se qualificar para ela estar bem com a sociedade. E não deve ser assim, não é verdade? Justamente. E o uso dos estimulantes para manter esse ritmo. Sim. Que aí se inclui café, Coca-Cola, chá verde, pré-treino e academia, que aí as pessoas acabam usando, e uma substância, que é um medicamento, que caiu na graça, né? As pessoas começaram a falar, muitos concurseiros, e que está sendo usado, inclusive, na noite, né? Que é a lisdexanfetamina, o Venvance. Então, eu já estive em um show no São João, e um músico falou: viva o Venvance. Meu Deus. Você imagina. Então, assim, total. E o problema é que há pouco tempo aconteceu um experimento, que tem vídeo circulando na internet sobre isso, que pegaram uma sala, colocaram 10, 12 atores, e como se estivesse esperando atendimento médico, imagina a recepção aqui, e a pessoa, uma paciente entrou sem saber de nada, que era um ator, ficou sentadinha lá e tocava um bip. E quando tocava o bip, todos os atores, já combinado, ficavam de pé e sentavam. E ela, nas primeiras vezes, ficou constrangida com isso, perguntou para alguém o que está acontecendo, e disseram para ela, quando toca o bip tem que ficar de pé. E aí ela passou a ficar de pé. E gradativamente os atores, tudo de forma combinada, foram saindo, e ela ficou sozinha na sala. E toda vez que tocava o bip, ela ficava de pé. E para surpresa geral, agora outros pacientes começaram a chegar e num primeiro momento até se constrangeram, e a resposta dela foi: eu não sei, eu sei que é para ficar de pé. E aí eles também passaram a ficar de pé. Quer dizer, esse estudo ele tem a ver com a forma como nós somos de maneira direta, e eu ia dizer indireta, mas finalmente direta, nós somos manipulados a ter comportamento, manipulados a entender que o errado é certo, que o ruim é bom. E aí nós somos instigados ao uso de determinados elementos, e quando a gente vê, a gente nem sabe, mas a gente também está agora viciado nos mesmos elementos que outras pessoas estavam, que antes era condenável, mas agora a gente faz parte, infelizmente, de tudo isso. Isso mesmo, né? Vamos falar sobre o uso, então, dos medicamentos, porque a gente sabe que tem medicamentos que são necessários, inclusive orientados por médicos. Tem gente que só dorme quando toma o seu comprimido lá para dormir. Como é que é isso? A pessoa deve evitar, a pessoa que usa, ela tem que trabalhar para um dia não usar mais? Como é que funciona? Na verdade, aonde você for pesquisar, você sempre vai achar sobre insônia e higiene do sono. Por que não funciona? Porque tanta gente reclama que não dorme. 70% da população brasileira fala que tem alguma queixa relacionada ao sono. Sim. Por que não funciona? Não funciona simplesmente porque existe um componente ansioso à noite. A pessoa começa a se preocupar muito pelo fato de não estar dormindo. Então, por mais que ela leia o passo a passo da higiene do sono, que tire os estimulantes, que faça uma alimentação leve à noite, que não durma com o relógio, que faça uma leitura na hora que for dormir, ela não tem paciência, porque ela já acha que não vai dar certo. Entende? Então existe esse componente ansioso muito importante ali à noite. O que a gente tem que fazer aqui, no âmbito do consultório, é quebrar esse componente, para que ela se tranquilize e comece a fazer a higiene do sono. Então, se a pessoa não dorme, se ela tem uma insônia inicial, dificuldade de iniciar o sono, insônia de manutenção, dificuldade de manter, ou um despertar mais precoce do que o habitual e dificuldade para voltar a dormir, e o impacto no dia seguinte, por 3 meses, então configura uma insônia crônica. Dificilmente ela vai conseguir
romper sozinha, fazendo o passo a passo da higiene do sono. Esse é o momento que a gente vai fazer esse trabalho para fazer com que ela durma e faça a higiene do sono por 90 dias. É um condicionamento, como você falou há pouco. Eu vou condicioná-la a voltar a ter essa tranquilidade e que ela não se preocupe mais com o sono. Olha só que legal. Vou falar com a câmera de novo com quem está assistindo a gente agora. Então, primeiro é feita uma avaliação, finalmente é feito primeiro uma instrução e orientação para uma mudança de hábito e comportamento e finalmente lá na frente, se não se percebe a solução, essa quebra, como você falou, né, não é possível quebrar isso, aí sim é que precisa da medicação, mas isso é feito de forma orientada e que contribua para uma evolução do quadro, não que a pessoa fique escrava daquilo. E é super importante dizer isso, porque muita gente diz assim, eu já ouvi isso de tanta gente, não estou conseguindo dormir, preciso procurar um médico para ele me receitar alguma coisa para eu dormir. Quer dizer, já fica estabelecido, há um paradigma ali, fica estabelecido que o médico vai me dar uma receita, eu vou comprar na farmácia, eu vou tomar e vou desmaiar à noite lá. Mas isso é o mais comum. Por exemplo, um paciente que chega para um profissional que não é especialista no sono e ele fala a queixa dele, como a gente começou aqui. Edson, qual a sua queixa? E você diz, eu não durmo. Esse médico provavelmente vai prescrever um medicamento para você dormir. Ele vai na sua queixa. Sim. E vai de encontro ao que a gente tem que fazer. Porque se eu faço isso, eu estou te condicionando. Aí é que você não vai mesmo fazer a higiene do sono, porque você vai antecipar a tomada de decisão. Você vai simplesmente tomar o remédio, tomou sua água e vai aguardar o seu sono. E o que é que as pessoas têm feito? Fazem isso e muitas têm solicitado prescrições de psicoestimulantes. Por quê? Porque estão estudando para concurso, porque trabalham 3 turnos. O outro campo. Então é um botão para desligar e um para ligar. Entendeu? Então, o trabalho que tem que ser feito é um trabalho de condicionamento, entendeu? Para que seja feita a higiene do sono, um desarme da ansiedade, fazer com que esse indivíduo durma de início. O trabalho de condicionamento são 90 dias e aí a gente tira a medicação. Super importante. Entendeu? É isso que acontece. Se esse profissional passa um medicamento que vicia, aí o problema dobra. Porque se essa pessoa usa um medicamento tarja preta, e aí estão os benzodiazepínicos, alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, ou as drogas Z, zolpidem, zolpiclona, exolpiclona, esses medicamentos viciam. Então eles agem no sistema dopaminérgico, que é o que eu estava falando. Né, lembrando que vício é quando o organismo ele caracteriza uma dependência. Isso. Então muita gente liga o vício a prazer, né? Quer dizer, mas tá ligado. Sou viciado em chocolate, só para dar um parâmetro. Esse prazer ele tem a ver com o estímulo inicial, mas depois é uma escravidão. Então o prazer deixa de existir. Porque a pessoa pega como chocolate, é meu prazer comer um pote de sorvete, meu prazer é comer uma barra, 2 de chocolate. Então esse vício, ele pode ser caracterizado como prazer num primeiro momento. Mas imagine uma pessoa agora que não consegue mais dormir sem a medicação. Estou sem a medicação, estou em viagem, trabalho no hotel, não durmo. Amanhã eu vou estar morto porque eu não tenho condições de dormir sem a medicação. Isso. E aí justamente aquilo que eu falei sobre o tempo, né, que a gente perde em determinado comportamento ou ato, por exemplo, como é que se estabelece a dependência? Pelo aumento de frequência de consumo. Sim. Certo? Por exemplo, um medicamento que tem uma meia-vida, o tempo no organismo curta, o indivíduo vai fazer uso de um hipnótico, por exemplo, o zolpidem, 2 horas e meia. Ele é um indutor do sono. Esse indivíduo, ele provavelmente pode acordar 3 horas depois. Você que está em casa, que, por exemplo, faz uso de um medicamento como esse, já deve ter passado por isso. 3 horas após, ele vai se expõe novamente. Levanta, vai no banheiro, não dorme mais, vai querer tomar outro. Ele se expõe e não pode exceder a dose de 10. E ele já tomou 10, então ele já está começando a fazer o uso abusivo. Sim. Por que é que o crack vicia tão rapidamente? A gente indo para uma droga ilícita. Porque o crack dá 6 minutos de barato. Sim. E o indivíduo tem que se expor novamente. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, um vapor, que começa a fumar no final de semana, quando ele percebe que ele está passando a usar durante a semana, está se estabelecendo a dependência. Sim. O do pote e do sorvete, se ele aumentar a frequência. Então é essa frequência, esse é o perigo. Sim. Entende? Então a medicação, da mesma forma, se o indivíduo usa durante 6 semanas consecutivas, provavelmente ele vai ficar preso. E um dos critérios para a dependência é a tolerância. Perde o efeito. Sim. Isso para qualquer droga. E é essa droga que vicia, que age nesse sistema de recompensa. Sim. Sistema mesolímbico, mesocortical.
Por exemplo, em relação à bebida, o indivíduo que começa a beber uma cerveja, depois ele passa a tomar 3, depois ele tem que beber bebida destilada para poder se sentir bem, porque perde o efeito. Sim. Então, o trabalho que é feito aqui também é a retirada desses medicamentos. As pessoas vêm aqui usando e muitos começam a ter prejuízo na memória, porque esse tipo de medicamento que induz o sono, ele age também no sistema do sono REM, na verdade, né? Uma das fases do sono, que é o sono REM, onde há a consolidação da memória. Sim. Então, ele priva o indivíduo do sono REM. Então, não vai haver a consolidação da memória. Então, é comum as pessoas que usam esse tipo de medicamento terem queixas relacionadas à memória e terem queixas também relacionadas a lapsos, né? De eventos. Não lembram bem ali determinados eventos corriqueiros. E tem aquele quadro, a gente sabe disso, de pessoas que passaram, por exemplo, por uma bariátrica e aí acabam indo para o alcoolismo, pessoas que passaram por perdas grandes e acabam entrando num vício, e aí tem uma série de comportamentos. O doutor vai continuar, depois desse momento, a minha consulta, porque ele vai então me dar as instruções, orientações, acompanhamento, a gente vai passar por isso para minha necessidade. Mas fica aí a dica para você, eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto, acabamos transformando essa matéria de hoje num podcast, a gente conversou bastante e é super legal entender isso, a gente está falando de algo que as pessoas não lidam bem, não falam sobre o assunto, não procuram a medicina da forma correta, não procuram especialistas, como é o doutor aqui, sobre isso, e acaba que as pessoas na sua tentativa de autossuficiência entram na automedicação, entram no uso indevido de alguns elementos e muita gente está perdendo a sua qualidade do sono e perdendo a sua qualidade de vida. Isso. Obrigado, doutor, pelas informações, obrigado por estar com a gente nesse momento. Obrigado, Edson. Isso aí. Tchauzinho você. Tem QR Code no canto da tela, tem o nome aí direitinho da clínica, tem os dados aí, faço questão de indicar porque a gente está falando com gente que conhece sobre esse assunto. É isso, é mais viver e é para você. É isso, viu que é importante a gente falar de ansiedade, que é esse mal crônico que atinge a população no mundo inteiro e a nossa realidade brasileira também. Estresse para todo lado e a gente precisa ter qualidade de vida, principalmente quem é 40+, e esse é o nosso foco aqui no Mais Viver. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você chegou agora e não assistiu o nosso conteúdo, a gente está encerrando o programa de hoje, mas tem QR Code no canto da tela. Você vai para os nossos canais oficiais do YouTube, o nosso, da TV Norte, assiste quantas vezes quiser, indica para alguém, vai ser super legal a gente poder contar com a sua presença lá. E tem as redes sociais onde você deixa lá o seu recado, a gente vai ter muito prazer em te responder. Toda semana a gente está aqui com a nossa programação, 8h30 da manhã, nos sábados no Canal 10, e no domingo a gente tem uma reprise a partir das 9h20. É isso, a gente está falando aqui dentro do quintal de casa do Mais Viver, que é esse programa, esse conteúdo preparado para você que quer ter qualidade de vida. E a gente falou hoje então sobre ansiedade. É isso, até a semana que vem.